Hamilton, que sufoco! Não entrou ainda? Entrou agora? Hamilton, que sufoco, rapaz! Que sufoco, rapaz! E você não acredita. Bom, antes de mais nada, já que estamos no ar, vamos cumprimentar o pessoal que está nos assistindo. Eles não sabem o que acontece nos bastidores. No canal. Uma boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez também. Na nossa terceira edição, né? E, você sabe que 3 é um número muito simbólico, né? Muito simbólico. 3 é um número muito simbólico, exatamente. Né? Exatamente. Então, olha, gente, eu não me contei de dar risada, porque eu estou trêmulo, na verdade. Né? Existe uma vinheta que eu preparei para a gente apresentar antes de entrar no ar. E o botão aqui não obedeceu e a gente não conseguia entrar no ar. E eu também quase nem consegui entrar também. Estamos aprendendo. Enfim, um dia a gente chega lá. No próximo mês a gente vai apresentar a vinheta certinho e tudo vai funcionar bem. Né? Hamilton, hoje nós temos convidados especiais, né? E eu queria começar apresentando a nossa convidada especial, Beatriz Amaral, né? Que está nos esperando para a gente conversar bastante, né? Bastante a respeito. A Beatriz, é impressionante a carreira da Beatriz, começou a publicar com 19 anos um romance, né? Depois começou a publicar poesia, tem 15 livros publicados, livros premiadíssimos, né? E além de coordenar ciclos literários enfim, é uma pessoa de muita atividade poética, e você sabe que trouxe para mim, pelo menos, uma do céu, não estou. Oi? Absolutamente pasmo, perdido com esse sistema aqui. E o convidado que vai conversar com a Beatriz é o Elson Frois, né? Ele é poeta, tradutor, webmaster, tem vários livros de poesia também publicado, e foi curador de 3 edições da mostra Vídeos Poéticas no CCSP. Né? Agora, de novo, o problema do funcionamento do sistema que realmente eu não acredito que não funciona na hora que você mais precisa. Vamos partir, então, para o plano D. É o Júlio Mendonça, né? Poeta, doutor em comunicação e semiótica, coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas, né? E foi o curador da exposição Esdrúxulo, 100 anos, da morte de Augusto dos Anjos, organizou o livro Poesia Impopular Brasileira. Né? Então, Hamilton, é com esse pessoal que nós vamos conversar hoje. Né? Bacana. E a gente vai ter uma conversa. E, para começar, eu gostaria que você apresentasse a celebração do reencantamento. Né? Bom, para depois a gente começar a conversar com a Beatriz. Celebração de reencantamento, vou falar muito rápido, muito rápido. Foi uma ideia que surgiu no canal de homenagearmos as pessoas que já não estão entre nós, sempre indicados pelo convidado. Então, por exemplo, no canal anterior, com a Ademir Assunção, foi o Torquato Neto, que participou da celebração do reencantamento.
a gente acha que essa ausência dessas pessoas é presença. Então, elas já, como diz o Guimarães Rosa, já estão encantadas. Então, nós vamos reencantá-las aqui, lembrando dessas pessoas, da obra dessas pessoas, e quanto que elas podem estar presentes na poesia, nos influenciar, etc. Né? Hoje, por exemplo, a pessoa que vai participar da celebração de reencantamento será o poeta Edgar Braga, que dispensa apresentações, um poeta inovador, experimental, caligráfico, com contribuições incríveis e influências muito grandes, inclusive na música brasileira e na poesia, como no caso de Beatriz Amaral, como no caso de Arnaldo Antunes e outros. Então, vamos passar o vídeo? Acho que o vídeo explica melhor, né? A ideia é essa. Vamos lá. Braga, embora escrevesse desde cedo, desde menino, ele optou por seguir o caminho da medicina. Em 1933, o Braga estreou em poesia. Poeta e médico até a medula. Um lume, vaga. Lume, vaga. Um lume, vaga. Lume, vaga. Vaga, vaga. Um lume, vaga. Vaga, lume, Por volta dos anos 60, ele começou a se interessar muito pela poesia, da poesia concreta, poesia experimental que viemos fazendo pragmaticamente a partir dos anos 50. Um disco, uma nuvem, uma luz, um som, um voo, uma voz, uma vela, um leve voo, voo numa luz sul azul, sul azul. E o Braga saiu-se extraordinariamente bem nessa sua aproximação, porque ele acabou desenvolvendo um estilo muito pessoal. Limite do poema, limite do poema, limite poema, limite do olho, limite do poema, limite poema, limite olho, eu limite do olho, limite do olho. A poesia visual, a poesia caligráfica e também essa poesia tatuada, quase que tatuada na pele do papel, que ele chamou de tatuemas, né? Essa espécie de tactilogramas, de grafismos, de poemas visuais, ele como que bisturizava os poemas visuais dele. Ele realmente influenciou a poesia caligráfica de Walter Silveira, da Arnaldo Antunes. EMPLP. Ousar. Bem. Ler. Os contemporâneos. Não. Ousar. Bem. Ler.
Oh, Acabou. Legal. Vamos chamar a Bia, né? Vamos chamar a Beatriz. Vamos chamar a Beatriz agora, com certeza. Com ela. Beatriz, seja muito bem-vinda, querida. Uma boa noite. Muito bem-vinda. Desculpa, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, César. A gente vê o vídeo aí com essa galáxia do Edgar Braga, isso não nos emociona, a mim me emociona muito. E aí nem precisa programa mais, porque essa já é uma poesia completa. Obrigado. Beatriz, uma coisa que me chamou muita atenção, e isso, inclusive, quando a gente estava produzindo o programa, eu até conversei com a Hamilton a respeito, né? Queria muito te fazer essa pergunta, porque tem várias coisas que envolvem Edgar Braga que também me emocionam bastante, né? E quando eu fiquei sabendo que você tinha uma relação de parentesco com o Edgar Braga, né, eu fiquei com uma curiosidade muito grande em saber como é que você se alimentou desse grande poeta fantástico. Apesar da idade, ele tinha uma cabeça mais jovem que muito jovem. Como é que você se alimentou dessa relação para a sua própria construção poética? Né? E, claro, eu gostaria que você lesse depois um poema inspirado nele, ou feito para ele, por gentileza, e agradeço desde já. O Edgar Braga, na verdade, eu não mantenho com ele nenhum vínculo de parentesco sanguíneo. Ele entrou para a família de meu pai, se casando com uma das tias do meu pai. Então, se tornou meu tio-avô, né? Por afinidade, né? Por ter se casado com esta minha tia-avó, Ana Maria, que manda minha avó paterna. E quando ele se casou com ela, ele era viúvo, e ela era divorciada, e eles já tinham sido casados anteriormente. Era o segundo casamento deles, e já eram pessoas maduras, não tiveram filhos, viveram juntos, felizes até o final da vida. Minha mãe e meu pai, né, sobrinho da mulher dele, é que tiveram um grande relacionamento com ele no final dos anos 50, principalmente em função da assistência que deram a um problema de saúde de minha irmã, que acabou falecendo com 3 anos de idade, 1 ano antes de eu nascer. Então, o parto dela foi feito por um outro obstetra. Mas, quando minha mãe engravidou de mim, minha mãe disse, agora, doutor Braga, eu quero que o senhor faça o parto. E ele disse, eu farei com muito prazer, e você vai ter outra menina, e etc. Então, eu já nasci pelas mãos dele. Mas eu, na verdade, comecei a escrever com 5, 6 anos, eu já queria fazer historinhas, queria construir personagens, eu nem sabia que existia poesia, o que era poesia era algo totalmente abstrato para mim. Depois, já com uns 7, 8 anos, conhecendo alguns poemas, né, de Drummond, de Manuel Bandeira, aqueles poemas que se lê muito, né, para criança, eu, então, comecei a ter o hábito de tirar livros da biblioteca da minha mãe, que era uma biblioteca de porte médio, mas tinha muitos livros do Braga, autografados por ele, em lançamentos que eles foram, livros que ele deu de presente. E teve um dia que eu tirei, que eu jamais vou me esquecer desse dia, porque eu tinha uns 8 anos, o livro Extralunário. Eu tirava aleatoriamente, eu fazia desse ato de tirar da estante uma espécie de brincadeira. Eu escolhia pela cor, pela posição que estava na prateleira, e aí eu tirei Edgar Braga, e eu sabia que eram poemas, porque estava escrito na capa do livro poemas. Mas quando eu abri, era um livro já de feição concreta, eu não conhecia, evidentemente, poesia concreta na época, e eu fiquei muito encantada com um dos poemas. Depois, aí por causa disso, eu procurei outros livros dele, Soma, que é de 1963, que é completamente concreto, e Subúrbio Branco, que é de 1959, um ano antes do Extralunário, né? Foi a fase assim mais rica de transformação, até que ele chegasse e desembocasse na sua poesia visual, caligráfica, gestual, poesia-desenho dos anos 70. Então, eu vi ali um poema, isso eu não me esqueço, porque eu sempre fui muito ligada a pássaros, que ele imitava o voo de um sabiá. Então, tinha sílabas, li, lá, li, lá, li, lá. E eu fiquei encantada com aquilo. Fui mostrar para meu avô materno, que era tradicionalista, que tinha um irmão que era amigo do Monteiro Lobato, eles odiavam tudo que fosse experimental, né, que fosse vanguarda, e eu estava adorando, e falei, vô, olha que maravilha, e li o poema para meu avô. Aí meu avô falou, minha filha, isso não é poesia.
O doutor Braga é uma excelente pessoa, é um médico extraordinário, mas essa poesia é uma experiência que ele faz. Eu falei, não, mas é uma experiência muito, muito boa, muito bem sucedida, porque me agrada muito, traz uma coisa muito boa. Não, e aí fiquei discutindo com ele. Mas começou aí, eu tirei da estante. Você tem esse poema aí? Eu não tenho aqui, mas... que pena. Mas é isso, exatamente, é isso. É li lá, e vai fazendo assim... O Edgar Braga tem uma presença, assim, como um fato poético inspirador, assim, retumbante, né? Quer dizer, assim, que abriu caminhos, né? Abriu muitos caminhos. Mas você também tem outras influências e outras na sua própria formação, né? Hamilton, peraí. Oi. Não vou permitir que você mude de assunto sem ela antes falar um poema dedicado a Edgar Braga. Ela falou que não estava com o poema aí? Não, um poema dele, mas meu, eu sei de cor. É um poema curto que eu fiz para ele, eu fiz dois. Veja lá, um deles é muito longo, é inédito, e vai sair num próximo livro que vai sair em Portugal, e é muito longo, eu não vou, enfim, cansar vocês com ele aqui. Mas esse mais curto, eu fiz no aniversário dele, que a gente estava indo para lá, em 1983, e eu fiz assim, eu estava fazendo, então minha mãe estava saindo, ela disse, venha, Beatriz, e eu falei, mas eu estou fazendo um poema para o Edgar Braga. Então você fica fazendo poema e não vai, ela foi sozinha, eu tomei um táxi e fui depois. E cheguei e li para ele, né, datilografei e li para ele, que é o seguinte: em novembro, uma cegonha, incerta quanto à rota, aqui pousou. E apenas por ter nascido, insisto em conhecer-lhe as asas. Era a minha maneira de dizer que queria conhecê-lo mais, né, como professor. Ele ficou muito contente com o poema, e eu também, está no meu livro Encadeamentos, de 88. Muito obrigado, Beatriz. Vou deixar agora você conversando com a Hamilton. É interessante, antes de fazer a pergunta para você, o Augusto de Campos diz que o que espanta na obra do Edgar Braga é a absoluta, total liberdade de criação. Eu acho muito interessante essa síntese que ele faz. Mas, para não ficarmos apenas no Edgar Braga, que passou vídeo, etc., eu queria perguntar para você que outros autores que te tocaram, porque a gente vê na sua obra uma influência concretista, você vê uma influência cabralina, da engenharia cabralina, você vê um lirismo, é uma coisa assim mais multifacetada, né? Quer dizer, parece que você foi tocada por essas experiências. Você poderia falar um pouco desses outros autores que influenciaram você na sua formação? Sim, talvez o primeiro que eu tenha se identificado e disse, esse é um poeta meu que eu gosto, foi o Manuel Bandeira, né? Depois, conhecendo melhor a segunda geração, segunda fase do modernismo, né, eu me encantei com todos eles, Cecília Meirelles e Manuel Bandeira, especialmente, né, o Drummond desta fase, Drummond, e Murilo Mendes, Jorge Lima também. Agora, o Cabral foi uma conquista, né, que surgiu na minha vida já um pouquinho mais velha, com 11, 12 anos, e se tornou meu poeta preferido. Eu sou fascinada pelo Cabral. Né? Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari também, Paulo Leminski, né? Fernando Pessoa, isso em poesia eu acho que, e hoje também eu gosto muito da poesia do Moacir Amâncio, né? Mas eu também fui tocada por 2 ou 3 prosadores, 4, vamos dizer assim, que eu acho que todos nós que gostamos de literatura brasileira e lemos somos tocados por eles, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Clarice foi a primeira, né? Com Machado de Assis eu tive uma experiência muito estranha, porque eu estudava no Colégio Sion e lá nos mandaram ler o livro, nós tínhamos 9 anos de idade, ou 10, um livro da fase romântica, que ainda não é, né, a fase extraordinária dele. Então eu realmente não achei tanta graça. Mas quando vim para o outro colégio, já começamos a estudar a literatura do Machado de Assis, eu então, quando li Dom Casmurro, aí eu fiquei, minha mãe tinha a coleção completa, tenho essa coleção aqui do Machado de Assis, e eu, dos 13 aos 15 anos, eu li inteirinha. Por isso que eu falo, Graciliano Ramos também me conquistou o primeiro livro que realmente foi São Bernardo, que até hoje é um dos meus livros preferidos, né? O tom do Graciliano, o ritmo, a voz, eu acho que é insuperável, né? E o Guimarães Rosa eu sempre gostei, mas ler a obra toda eu fui lendo aos pouquinhos, né? Eu precisei ficar um pouco mais velha, né? O Grande Sertão você leu? O Grande Sertão o Grande Sertão eu acho que eu li até mais de uma vez, né? E continuo lendo, né? O primeiro livro que eu li do Guimarães Rosa foi Sagarana, Amando do Colégio Sion. Até minha mãe ficou muito impressionada na época, porque eu tinha também 10 anos. Ela disse, mas você não Guimarães Rosa para 10 anos. Mas eu acho que foi muito importante, porque arte de qualidade, a gente tem que mostrar para a criança. Existem várias camadas, várias dobras, e o leitor
né, criança ou adulto ou adolescente, vai abrindo as suas próprias dobras. Se eu não tivesse lido naquela época, eu não teria vontade de voltar depois a ele, né? Porque eu fiquei Que muito maravilha, é interessante que você vai bebendo aqui, bebendo ali, etc., e vai claro. formando uma singularidade da Beatriz Amaral. Eu queria chamar os nossos dois leitores convidados, que já foram apresentados, para falar alguma coisa sobre algum aspecto, o conjunto mesmo do trabalho da Beatriz. O que impressionou, Júlio? Por exemplo, o que impressiona no trabalho poético, no fazer poético da Beatriz Amaral. Boa noite a todos. Boa noite, e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite de participar desse encontro para falar sobre a poesia de uma poeta que eu admiro, como a Beatriz Amaral, cuja poesia eu venho acompanhando há algum tempo. Mas, na verdade, o meu primeiro contato com a obra da Beatriz não foi com a poesia dela, foi justamente com o livro dela, de metalinguagem, né, um livro sobre o Edgar Braga, né, que ela publicou, a Transmutação Metalinguística de Edgar Braga, que é um livro muito bom sobre a obra de um poeta que eu também admiro muito, né, o Edgar Braga, e a partir daí, e depois nós nos conhecemos, e eu comecei a ler a poesia dela, e fui me interessando cada vez mais. A Beatriz tem uma obra já relativamente extensa, e que tem um percurso muito interessante, porque os primeiros livros da Beatriz trazem poemas mais breves, de modo geral, mais breves, e bastante marcados pelas imagens, pela força das imagens e pela musicalidade. Também ali há algo do que o Ezra Pound chamava de logopeia, a dança das ideias entre as palavras, né, naqueles primeiros poemas. Mas nos livros mais recentes da Beatriz, eu percebo algumas mudanças muito significativas. A Beatriz tem feito poemas mais longos nos livros mais recentes, e com uma densidade nos temas e no vocabulário e na sintaxe bem maior, né? Então, eu queria, não quero me alongar muito na minha fala, eu queria perguntar para Beatriz como você, Beatriz, vê as transformações pelas quais a sua poesia vem passando ao longo desses já vários livros, são 18 livros, 15 livros, não me lembro direito agora. São 15 já publicados. Queria te perguntar como você vê as transformações pelas quais a sua poesia vem passando. Você mencionou agora há pouco, por exemplo, a importância da leitura do João Cabral para você, e eu percebo, principalmente nos últimos livros seus, um diálogo com a obra do Cabral, com alguns aspectos da poesia do Cabral. Você fez uma observação muito pertinente, porque realmente eu sempre gostei, enquanto criança, muito, das obras minimalistas, inclusive em música. O pouco que via para mim, que chegava até mim naquela época, de música minimalista, Walter Franco, quando apareceu, né? As coisas, Conrado Silva, eu gostava muito de Philip Glass, sempre gostei, né, da repetição em torno de um tema, assim como sempre gostei das vanguardas da poesia concreta. Houve uma época também que eu sempre muito interessada em budismo e zen budismo, apesar não, com minha formação de criança, que sempre foi católica, e com muitas inclinações que eu tive pela cultura e pela religião judaica, com conhecimento, né? Nunca me converti, mas estudei muito Kabbalah e tudo mais. Então, eu também fiz muita leitura de haikais, mas muita mesmo, né?
através das traduções que vinham do Haroldo de Campos, do Paulo Franchetti, do Alberto Marsicano mesmo, né, que fez muitas traduções de poesia oriental. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com a concisão. Nesse ponto também eu posso até trazer um pouco dos diálogos que tive com Edgar Braga, porque até me lembro de um poema meu que nunca foi publicado, uma experiência que eu fiz na faculdade, mas eram quatro linhas, era, se eu lembro bem, lote de terra, pote de mel, cacho de uvas, cascavel, e era assim, um pote de terra, um lote de terra, um pote de mel, e eu levei para ele esse poema, eu mostrei poemas meus para ele, muito pouco na vida, entre 16 e 18 anos, 19 anos meus, né, porque eu comecei a fazer poemas aos 12 anos, só publiquei com 23, mas fiz, e ele disse, minha filha, este poema é um poema muito bom, se você cortar com uma tesoura estes artigos. Aí eu falei, como? Mas aí vai ficar lote de terra, pote de mel e tal. Então, eu já achava o poema conciso e ele queria que fosse ainda mais conciso. Eu discordei, né? Eu falei que ele tinha razão, que ficava mais bonito assim. Mas que eu não poderia fazer isso. E até fui um pouco petulante. Quando criança, a gente, né, tem muita audácia. Eu falei, porque o senhor demorou 60 anos para fazer isso. Se eu fizer agora, só porque o senhor está me dizendo, vai ser uma coisa artificial. Depois eu vou voltar a usar artigos. Ele fez assim. Mas eu acho que o que você me disse tem muito a ver com a minha maturidade como ser humano, com os sofrimentos que nós vemos dos outros, com os sofrimentos que nós sentimos, com a consciência social que eu sempre tive enquanto cargo público que exerci também, jurídico, né, nessa cidade por 30 anos, né, e com o amadurecimento da própria linguagem. É natural, mas se fosse o contrário é que eu ficaria preocupada. Isso quer dizer, eu ainda gosto da concisão, mas talvez os temas existenciais, né, e essa consciência social agora estejam mais próximas daquilo que eu gosto tanto no Cabral, mais próximas. Eu nunca fiz essa relação e tomo como um grande elogio seu, porque é um poeta meu, assim, de cabeceira, né, não consigo desgostar de nada, de nenhuma linha que ele tenha escrito. Para mim é venero, né. Legal. Agora, o que... Acho que eu respondi? Conclua. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu pergunto se ele está satisfeito, se eu falei... Eu achei ótimo. Vou passar a palavra para o nosso poeta Elson Frois. Boa noite, Beatriz, boa noite a todos. É uma honra, eu recebi esse convite, um enorme prazer, uma surpresa, né, poder falar da sua poesia. Espero dar conta do recado, né? Porque aqui o fã também fica um pouco emocionado, né, nessa hora. Nesse assunto que vocês estavam falando aí do haikai, eu gostaria de ler aqui alguns haikais seus, né, daquele seu livro, aquele que você fez com a sua mãe, e o Primeira Lua, né, que é esse aqui, esse é o Primeira Lua. Eu pedi para você falar um pouco dessa relação entre mãe e filha, né, essa relação de herança que passa, né, entre pais e filhos, né, que influenciou na sua formação. Isso é uma experiência assim muito interessante, né, que a sua formação inteira foi acompanhada, né, nesse meio de pessoas da poesia, da música, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, da sua relação com ela, dessa criação de haikai conjunto, né? Como é que é criar com outra pessoa, assim, tão próxima, né? E então eu vou ler, antes eu vou ler alguns haikaizinhos, rapidamente, assim, para não tomar muito tempo, que eu achei, todos são muito bons, mas alguns, assim, me chamam mais atenção, né? Então, tem um aqui, o Peixes nadam, dúzias de luzes sejam seu dorso. Então achei lindo esse haikai, assim perfeito, essas luzes deslizando, o movimento, né, a contemplação, assim, é como aqueles objetos tridimensionais, aqueles estereogramas 3D, não sei se vocês sabem, né, que quando são imagens coloridas que aparentemente não dizem nada, não figuram nada, mas que você precisa relaxar a sua visão, né, para poder contemplar o objeto em 3 dimensões que está ali, né? Então,
eu acho que assim a leitura do haikai implica um pouco isso, né? O entendimento, né? Não é uma coisa lógica, né? É uma coisa de percepção. Você tem que contemplar dessa forma, né? De se abrir para poder captar o que ele diz, né? Aquelas imagens. Um outro é esse aqui, ó. A primeira lua no ventre do verbo crescer. É perfeito esse haikai, né? Então aqui já tem, né, aquelas coisas que misturam aí, né, os dois mundos, aquela coisa da poesia concreta, né? Então aqui você tem a lua crescente, né, que está dentro do haikai na forma da letra C, né? É como um ideograma, é como um ícone que se apresenta, né? Que se apresenta o objeto dentro do próprio poema. Ao invés de descrevê-lo, né, ele apresenta um objeto dentro do próprio poema. Então aqui é aquela história da poesia visual, né, que se mistura com a poesia verbal. Então, no haikai aqui, a nossa moda ocidental, o que a gente pode fazer é isso, né, chegar mais próximo do universo original do haikai. Vou ler mais um aqui, ó. Relógio de sol, pétala do tempo, ao vento. Então esse é mais um exemplo perfeito de haikai, né? Que você tem os três elementos, né, em ação, o primeiro elemento que é universal, o segundo que é um relacional, e o terceiro que é como se fosse um terceiro, um dialético, como um silogismo, né? Ele interfere nos dois anteriores e cria aquele momento, né? Como se fosse um insight, assim, né? E basta apenas uma palavra, às vezes você faz isso muito bem. Não só nestes haikais, mas também em outros momentos da sua poesia, aparecem como se fossem uma sequência de haikais. Alguns poemas seus, que embora sejam um pouco mais longos, mas quando eles são né, pausados, assim como se fossem pequenas estrofes, dá para perceber, né, a influência do haikai, que as coisas funcionam dessa forma também. Eu vou ler mais um, e aí eu quero que você fale um pouco dessa sua experiência aí. Página deserta, o que importa é a porta, aberta. É isso, são pequenas pérolas, né, que às vezes uma única palavra, né, causa todo o deslumbramento, né, causa todo o impacto, aquela linguagem condensada que se revela, né, como se fosse um dia de sol, assim, né, quando você chega em apenas uma palavra. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência com esse tipo de poesia, da sua relação lá, no princípio, com a sua mãe, né, a Elza, como é que vocês criavam, como é que era esse universo lá criativo para vocês? Olha, muito obrigada pelos seus comentários e pela leitura, porque você escolheu justamente 4 haikais que estão entre os meus preferidos, né? Dos meus. Gosto muito desses haikais, e além deles tem um também que me marcou bastante a vida e a fruição, que é este aqui. Pouso de ave no campo, o coração cintila, luz de outono. Foi escrito numa sala de audiências, fazendo uma audiência, mas é que escrevi numa folha de pauta, não sei, olhando no relógio, um intervalo enorme de audiência, com uma testemunha que não chegava, e olhando para um pôr do sol muito bonito de outono, isso na cidade de Osasco. Mas a primeira lua no ventre do verbo crescer, e a outra, página deserta, o que importa é a porta aberta, eu leio fazendo, né, um encadeamento. Bom, eu nunca criei nenhum haikai em conjunto, nem com a minha mãe e nem com ninguém. O haikai é uma forma poética que se presta muito a isso, e tradicionalmente, né, no século XVI, XV, ainda fazem oficinas assim, tem muitos grupos de haikai, grêmios, né, que criam coletivamente, cada um fazendo uma das linhas, que eu acho isso maravilhoso. Mas eu sempre fui filha única mesmo. A minha mãe trabalhava 2 períodos, fazia faculdade à noite, eu nem sabia que a minha mãe era poeta. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia. Ela era jornalista, fez jornalismo, depois estudou direito, fez pós-graduação. E quando eu escrevia as minhas historinhas, ela via, achava bonitinho, criança e tudo. Mas quando eu comecei a mostrar poemas meus para ela, com 12, 13, 14 anos, ela disse:
em tudo você puxou a sua mãe. Eu falei, mas você escreve? Aí ela tirou, então mostrou para mim a gaveta, muitos cadernos com alguns até sonetos, né, livros de sonetos e livros com versos livres, né, sem métrica nenhuma, sem rima nenhuma, que ela pretendia publicar e que depois disse que desistiu porque havia ali um tom um pouco triste, nostálgico da vida dela de infância, que ela e não estava escrevendo naquele momento. Fez algumas entrevistas como jornalista e tudo mais, né? Isso, então, aconteceu, estou te contando, em 73, 74, essa conversa. Daí, então, eu já sabia que ela era poeta, mas eu segui a minha vida. Em 1988, eu já tinha publicado 3 livros, ia publicar o 4º, estava lendo muitos haikais, né? E estava com ela, passando uma semana em Águas de São Pedro, e comentei com ela que eu queria publicar haikais. E aí ela disse, mas você está fazendo haikais? Ela disse, eu também. A minha mãe ela pertencia a uma entidade chamada UBT, União Brasileira de Trovadores, isso que eu sabia, lógico. Ela estava há muito tempo fazendo aquelas trovas, né, que são quartetos, né, de forma mais popular, e começou a fazer haikais, porque ela também lia. Muitas vezes eu a presenteava com livro de Bachô, de isso, né, e ela presenteava a mim. Aniversário, quase sempre trocávamos livros, assim. Então, estávamos lendo, e coincidentemente, as duas estavam escrevendo haikais. Aí, foi ela que me propôs, vamos fazer um livro juntas? E aí eu falei, só se for com o Masao Ono editando, porque ele já tinha editado o meu livro Encadeamentos, e eu fiz 3 pequenos livrinhos, assim, quadradinhos, um tamanho um pouco maior do que um CD, o Encadeamentos é cinza, né, tem uma pauta musical, Primeira Lua, e depois o poema Sene Privilégio, que foi finalista do Jabuti, que já estava em 93. Então, nós fomos até o Masao Ono, levamos uma seleção, minha mãe tinha uns 100 haikais, e eu também, levamos para ele lá uns 20, 30, ele então selecionou 17 de cada um, porque eu queria o número 34 no total, não sei porquê, mas queria. E ele resolveu inserir entre os poemas um sumiês muito bonito do Masao Yokinaka, e também foi o Masao que sugeriu esta capa, que é Luar em Kobe, e o título do livro foi a minha mãe que deu, porque a minha mãe sempre foi bastante firme, assim, autoritária, ela quis dar esse nome, né, e ela falou A Primeira Lua. Eu falei, mas não é melhor então tirar o A? Aí eu já estava bem esperto em cortar artigos, porque Primeira Lua, aí demos para ele, para o Masao. Ele disse, Primeira Lua, sem o artigo. Fizemos então, mas são haikais escritos individualmente, né? O que foi feito coletivamente foi a construção do livro. E daí para frente, é claro que eu lia tudo que fazia para ela, e ela passou a ler também para mim. Ficamos mais companheiras e mais cúmplices ainda, né? Porque a nossa família se resumia, né? Eu era a única filha e ela era a única dos pais que sobreviveu, né? Eu perdi meu pai com 2 anos de idade, então nós éramos muito próximas em tudo. Em música, sabe, né? Música é que ela me influenciou. Música foi uma coisa horrível, porque ela era autoritária, queria saber deixar mais pra gente a música. Música, felizmente eu amo a música, porque senão eu teria ficado traumatizada. Né? É tão interessante. Tão interessante que Agora, realmente, como diz o Nelson, eu tenho muitos poemas mais longos que tem escritos no meio que são haikais mesmo, que saem espontaneamente, né? Tenho Hamilton. Eu acho que o Hamilton teve um problema técnico. É tão interessante, é um problema técnico aqui. Não, que a escolha que vocês tiveram foi muito feliz dos haikais, e foi justamente os haikais que eu escolhi. Eu acrescentaria mais um ainda, né? Que é o seguinte: sirvo-lhes água da fonte, inscrito em meus ombros o nome do jarro. Acho maravilhoso isso. E aí os outros 3 foram falados. Esse da porta também escolhi, e o outro também havia escolhido para a gente conversar. Queria passar a palavra para o Elcio, agradecer aos meus 2 colegas, o Elcio e o Júlio, depois voltaremos, e passar a palavra para o César. Tá ok, obrigado, Hamilton. Vou tirar vocês, então, vou ficar só com a Beatriz, porque agora eu tenho uma outra pergunta, Beatriz, que eu sou muito curioso, né? Você teve uma vivência muito próxima do grupo do Pessoal Concreta, né? Do Augusto de Campos, Haroldo, tal, a tua formação literária tem muito dessa relação.
E eu sempre fico curioso, né? Porque, assim, lendo os seus livros, você não chega a ser uma poeta concreta, né? Assim, no sentido... De jeito nenhum, né? E eu queria saber como é que você vê essa influência deles no seu fazer poético. Bom, eu acho que a influência não está relacionada ao fato de eu tê-los conhecido, porque eu podia tê-los conhecido e não gostar de experimentalismo de vanguarda, né? Na verdade, eu os conheci em casa do Edgar Braga, a primeira vez que eu os vi, eu tinha 10 anos de idade, então vi de longe um cumprimento de mão. Só na minha fase de 19, 20 e poucos anos é que eu comecei realmente a conversar com o Haroldo, que era um Haroldo muito expansivo, né? Com Augusto, também com o Décio, e até minha mãe dizia, eu sempre fui muito tímida, né? E aí eu já era conhecedora da poesia, do movimento da poesia concreta, das vanguardas, já havia estudado, né, no colégio, e aí eu já tinha uma veneração também pelos três criadores, assim como pelo Braga, pelo Cabral, então eu sempre fui muito respeitosa, muito tímida, característica minha com todos e com tudo. Agora, então eu acho que essa influência teria vindo de qualquer forma. O que acontece é que a minha mãe também foi colega de colégio da cunhada do Haroldo de Campos, Joana de Arruda Paula, que é irmã da Carmen, de Paula Arruda, que é de Arruda Campos, né? E de modo que elas mantiveram essa amizade dentro das circunstâncias de vida, né, de São Paulo e tudo mais. Então vinham os convites e eu fui a todos os lançamentos aos quais eu pude ir. Às vezes também a gente não pode, né? Tem uma prova, ou tá resfriada. Mas a minha mãe trazia para mim os livros. Muitas vezes o Haroldo mandava de presente, né? E houve um período que eu comecei a dialogar mais, né, com ele. Mas aí eu já tinha 25, 27 anos, já tinha publicado muias coisas. Agora, eu me senti muito prestigiada também pelo fato de eles terem comparecido a muitos lançamentos meus, no meu de minha mãe, que estiveram os dois, né, com a Lígia, e depois eu também fiquei amiga do Cid Campos, e eu tinha um grande amigo, que também não está mais entre nós, o Alberto Marcicano, que eu conheci via Haroldo. E eu e o Marcicano gravamos um disco, inclusive no estúdio do Cid, que é um músico hiper competente, compositor, né, arranjador, e é um dos grandes estúdios que sabe trabalhar a palavra, né, a voz, esse tipo de CD, né, que a gente faz, que eu fiz, estava querendo ver aqui o meu, mas enfim. Então, essa influência que vem de eu gostava da arquitetura do Niemeyer, eu adorava, e adoro ainda, a bossa nova, o tropicalismo, a poesia concreta, tudo aquilo que foi contemporâneo à minha infância, que veio comigo, eu nasci em 1960, o que eu pude fruir em 63, 64, como coisas novas que vinham para o Brasil, eu sentia muita afinidade sensória, não era nada intelectivo, e nem sentimental, mas sensório, realmente. Eu gostava, fluía, tinha prazer estético, e tinha longas discussões com meu avô, tive a vida inteira. Meu avô era tradicionalista, e ele dizia, minha filha, Vicente Carvalho, eu falei passadismo, ele fala muito perdida, e eu gostava de argumentar, eu acho que isso me deu, assim, muita segurança, né, de argumentar. Eu acho que a influência vem realmente de ter vivido e sentido nessa presença. Agora, é claro também, que eu tive muita... como eu não cursei letras, no bacharelado, eu fiz o mestrado depois, já velhinha, fui com 39 anos fazer o mestrado, cursei Direito e Música ao mesmo tempo, né, prestei Direito, prestei Letras, prestei Música, entrei nas três e não podia fazer as três ao mesmo tempo, pensei em fazer, né, até minha mãe comentou, você está louca, porque como é que você vai ter a sua vida social, os seus estudos, descanso? Então eu cursei Direito e Música, deixei Letras trancada e acabou caducando, de modo que, nesse período que eu estudava Direito, e música, eu sentia muita falta de literatura. Então, eu li todos os livros do Haroldo, não só de poesia, como principalmente os livros de crítica. A tradução, a ensaística dele, que é muito complexa e muito profunda. E para uma menina que não estava estudando letras, era mais profundo ainda, né? Mas aí eu tinha a figura dele, a poesia dele, né? E o Braga também, então eu lia com muito prazer. Eu acho que eu fiz um curso sozinha, assim como leitora. Quando eu fui fazer meu mestrado, comentei com as professoras que eu era formada em Direito, que muitas coisas eu não sabia, não era, né? E elas falaram, mas você é uma leitora crítica, isso. Obrigado, Beatriz, mas olha, eu ainda continuo curioso, e eu queria chamar o Elson, né, para perguntar para o Elson, como é que você, Elson, vê
a questão da poesia concreta na obra da Beatriz. Beatriz, não estou chamando você de poeta concreta, não, tá? É que eu me interesso muito em esmiuçar as influências que cada poeta recebe. É um resquício, né? Uma coisinha assim, de concisão. Exatamente. E aí eu queria ver como o seu leitor percebe isso, né? Por favor, Nelson, depois eu vou chamar o Júlio com a mesma provocação. Olha, o Júlio já deu umas pistas muito boas, né, a respeito da obra da Beatriz, assim, em geral, mas no específico do que diz respeito à poesia concreta, isso está, assim, espalhado na obra, não só da Beatriz, mas de muitos poetas, né, que vêm acompanhando na década de 60, 70, 80 em diante, essa poética concretista, ela passou a ser uma das poéticas, né, incorporadas na linguagem. Exatamente, né? Então, exatamente, claro. Ela entrou como uma coisa natural, né? Então, lá atrás, quando era uma coisa estranha, extravagante, né, ela cumpria um papel de síntese das vanguardas históricas, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi assimilado não só pela poesia, mas também pela linguagem de publicidade, né? A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. É uma coisa até automática, né? Então eu vejo com naturalidade que os poetas tenham, né, uma tentação de fazer poesia utilizando essas ferramentas, né, da poesia concreta, que são muito boas, que é a questão da consciência de linguagem, não é? Isso é importantíssimo. Isso aí tem mais a ver depois com a poesia visual e tal, mas aqui não cabe se alongar muito nisso. Mas, de um modo geral, a poesia da Beatriz, ela é rica, né, em se utilizar não só dessas ferramentas da poesia concreta, mas como também de outras do experimentalismo da poesia portuguesa, por exemplo, né? Que eles usam muita coisa, trabalhos com sintaxe, com palavras, com combinações de serialismo, umas outras formas de mesclar, né, de poéticas novas, fogem um pouco daquelas tradicionais, né, do metro, do hino, do verso, da estrofe, né, e partem já para outras coisas, para outras áreas. Aí, se eu não querer interrompê-lo, existe também acho que um pouco de influência, amizade e tudo mais, que eu sempre tive com o Ernesto de Melo e Castro, que nós perdemos há pouco tempo, mas que tive uma amizade de 25 anos, né, com ele, e muito antes dessa amizade se iniciar, de eu conhecê-lo pessoalmente, eu já era leitora e sempre muito fascinada, né? Também li Fernando Pessoa completo, e quando mais jovem eu era mais ligada a Álvaro de Campos, naturalmente. Depois comecei a ficar um pouco mais inclinada pelo Ricardo Reis, pela musicalidade, né? E hoje eu acho Caeiro e o ortônimo, que eu nunca deixei de gostar, sempre tive mesmo. Eu tenho a obra toda do Fernando Pessoa comprada por mim mesma. Eu ia lá nas livrarias e ia, desde menina, lendo. Eu acho que o poeta que mais me influenciou, né, poeta português, foi Fernando Pessoa. No mesmo momento que eu lia muito Leminski, muito também, que eu acho que influenciou muita gente. Às vezes até influenciou demais, porque tem as pessoas que às vezes... Mas então, eu agradeço a resposta, porque eu sempre sou uma pessoa muito curiosa em relação a isso, né? E eu queria ouvir um pouquinho o Júlio também a respeito desse mesmo assunto, né? E introduzir a questão também da música na sua obra, né? Até porque estou antecipando um pouquinho o tema, porque o nosso horário chega perto daquele limite. Então, estou antecipando um pouquinho. Júlio, por favor, é com você agora. Sobre essa questão da relação da poesia da Beatriz com a poesia concreta, acho que o Elson já adiantou uma questão fundamental aí, que é o fato de que, no Brasil, nas últimas décadas, a poesia concreta tem uma presença inegável, às vezes maior, às vezes menor, neste ou naquele autor, mas, de um modo geral, ela teve uma presença e tem uma presença muito forte, que
se espalha por grande parte dos autores importantes da poesia brasileira recente. Mas no caso da poesia da Beatriz, eu acho que o primeiro elemento em que a gente pode perceber uma proximidade com a poesia concreta é a questão da concisão, dessa capacidade de síntese que ela buscava no início da sua obra, principalmente na forma do haikai, né? Inclusive a Beatriz mencionou sua ligação, por exemplo, com filosofias orientais, e, né, como isso tem relação com a forma do haikai. Mas depois, na poesia mais recente da Beatriz, essa concisão também está presente. Eu queria ler um poema dedicado justamente ao Meli Castro, ao Meli Castro que a Beatriz acabou de citar, em que a gente pode perceber isso, que está no avesso do arquipélago, né? Voo virtual para E.M. de Meli Castro. Entre a sintaxe e o pulsar do verbo, entre a textura da síntese e o táctil do poema, ele, Ernesto, poeta, inaugura, após têxteis anos-luz, a concisão de azuis e verdes, algoritmos entre pixels e vozes, fractais de luz a luz, experimenta grafemas de matrizes ultramar na dança da terra, o leve dos temas, o pleno pós-pleno de um pêndulo, no ciclo de olhos abertos que leem mais do que o texto e seu contrário, em avessos na ácida interface, saberes, calores e pássaros, asas, ideias, lugares, mares, lares, casas e pensares, entre luas e não lugares, infopoeta abre o lume, forma formando a lúcida textura através da lúdica soma e do enigma cristal, por séculos de mares virtuais, barcos de abraços e trópicos, e Ernesto, luz, Meli Castro, voa nos olhos poesia. Eu acho uma bela homenagem ao Meli Castro, e é um poema em que a gente percebe, um poema recente, né, da Beatriz, em que a gente percebe aqui também, de uma outra forma, diferente dos haikais dos livros mais antigos, a gente percebe também uma expressão muito concisa, né, uma expressão poética muito concisa, uma economia muito grande no uso das palavras, né, uma presença muito grande de substantivos, né, as coisas não sobram no poema, né. Essa é uma característica da poesia da Beatriz que eu acho que permanece ao longo dos anos e vem se depurando, né. Eu acho que esta talvez seja a maior ligação da poesia da Beatriz com a poesia concreta. A poesia concreta tem outros aspectos, né, mais visuais, outros aspectos, mas eu acho que esse talvez seja o aspecto que esteja mais presente na poesia da Beatriz. É claro que tem outros que não têm relação com a poesia concreta, têm relação com outras leituras e a visão dela mesma, e a presença, inclusive, da formação musical da Beatriz, né, que está muito presente na melodia da poesia dela. Júlio, eu agradeço muito os seus comentários, né? Esse programa tem a vantagem para mim que a cada programa eu aprendo muito sobre o fazer poético, cada vez mais, isso é maravilhoso. Mas eu vou chamar o Hamilton, porque nós não podemos deixar de conversar com a Beatriz sobre a questão da música. Hamilton, nosso tempo está acabando. Beatriz, eu tinha uma questão para a gente depois pensar melhor. Tem uma fala do Fábio Lucas, que diz o seguinte, que a busca da palavra se confunde com a busca do ser. Eu achei muito instigante essa afirmação do Fábio Lucas, né? Mas
não vai dar tempo, talvez, para a gente fazer uma reflexão sobre esse ponto, porque eu vejo que você tem uma fixação na palavra, um carinho especial pela palavra, tanto é que são os metapoemas, grande parte dos seus livros, A Alquimia do Círculo, Peixe Papiro, Planagem, etc., eles constituem, assim, uma conversa com o verbo, uma conversa com a palavra, o enriquecimento da palavra, através da música, inclusive a própria música conversando com o verbo da palavra, né? Nesse sentido, eu acho que a gente poderia entrar na questão da música, né? Qual que foi a influência da música? Porque a tua poesia, além de ter entonação, ter ritmo, ter categorias musicais, e você já revelou a tua ligação com Bayreuther, com outros músicos, etc. Eu gostaria que você fizesse falasse um pouco desta influência na sua poesia, no seu fazer poético. Bom, a minha mãe estudou música a vida inteira, estudou 10, 12 anos de piano, se tornou recitalista e, quando solteira e recém-casada, antes de ter filho, sempre foi fascinada por música. Então, quando eu tinha 4, 5 anos, ela me arrastava aos domingos para o Teatro Municipal, onde havia umas matinês em que crianças podiam entrar, né? E eu ouvi, então, muito, quase que 2 ou 3 vezes por mês, a Orquestra Sinfônica Municipal. Quando não era isso, era balé clássico, muito pouco de balé moderno, eu também fiz um pouco de balé, e me levava também muito ao cinema, teatro, mas mais era música erudita. Depois, quando eu fiz 7 anos, ela quis que eu estudasse um instrumento, eu escolhi o violão, não tinha muita escolha, os conservatórios na época só violão e piano, eu não tinha nenhuma atratividade por piano, gosto de ouvir só, e a minha mãe tocava violão também, mas não erudito, né, tocava popular, e eu fui estudar violão, erudito, por uma coisa de destino, que ela perguntou, você quer fazer uma matrícula popular ou erudito? Eu não sabia o que era erudito, eu tinha 7 anos, eu disse, mas o que é erudito? Ela disse, não tenho tempo de responder agora, o erudito você vai solar, no popular você vai cantar e tocar. E eu era assim, depois eu cantar e tocar, não, eu quero erudito, mas assim. E caí lá no erudito e comecei, então, a ler música com uns 7 anos de idade. Estudei no conservatório, depois estudei com um professor particular, Paulo Barreiros, que era parceiro do Baden-Powell. Os 2 violonistas eram parceiros, ele levava álbuns para mim de músicas que ele tinha feito com o Baden, e eu tocava lá valsas, meu avô gostava. Depois, em 1973, eu acho que eu comecei a estudar violão de uma forma assim um pouco mais séria, mais rigorosa, com um professor que eu amo, que é o Silvio Santisteban, ex-aluno do Isaías Sávio, né? Aí eu estudei todo o repertório tradicional de música, eu já era, na época, então, apaixonada por música barroca, renascentista, medieval, né? Então, tudo que era escrito para alaúde, pelo Bach, e transcrito para violão, eu tocava. Aí toquei muito Ludovico Roncalli, Gaspar Sanz, Janos Gaspar Metz, todos esses compositores de violão. Ia muito assistir a recitais de violão, aí eu que arrastava, a minha mãe arrastava meus amigos, namorado, né, amiga, o que fosse, e ia assistir muito também grupos de música renascentista e tal, então sempre gostei. Agora, ao mesmo tempo, eu adorava, né, e adoro a música popular brasileira, que é a mais rica do mundo, é maravilhosa, né. Minha mãe tocava também muito samba-canção, bossa nova, como eu disse para vocês, eu gostava muito da Tropicália, eu gostava demais, venerava, assim, o Clube da Esquina, ainda hoje eu sou louca pelo Milton Nascimento, e Toninho Horta, Flávio Venturini, Wagner Tiso, porque estou falando em Minas, mas também Francis Haime, eu gosto muito do Edu Lobo, Tom Jobim é um caldeirão, né? E aí tem também essa questão da música da Clara Nunes, especialmente o repertório que ela fez já no final dos anos 70, né? Começo dos anos 80, muitas músicas do Chico Buarque, do João Bosco e do Aldir Blanc, e especialmente do Paulo César Pinheiro, muitas em parceria com Mauro Duarte e outras com o João Nogueira, que eram também excelentes compositores e melodistas, né? E o Paulo César, genial, né? E comecei, inclusive, a pesquisar agora, de um ano para cá, mais recentemente, essa obra toda. Então, se eu gostava de música, tudo que eu escrevia, fosse um poema, um conto, um trecho do romance, o romance inteiro foi escrito assim, ouvindo música. Era disco, long play, eu punha, né? Então, a música para mim é essencial. Eu leio o que eu escrevi, e se não tiver num ritmo que eu apreenda como esteticamente plausível ou decente para mim, para os meus ouvidos, eu simplesmente mexo e vou geralmente cortando. Eu atualmente estou fazendo doutorado lá na PUC
e sou orientanda da professora, da doutora Cecília Almeida Salles. Nós estudamos processos de criação. E há muitos anos atrás, uma aluna da PUC, a doutora Ana Luísa de Camargo Arruda Bauer, doutora porque ela fez doutorado, estudou essa de Queiroz na USP, mas ela, estudando mestrado na PUC, ela fez uma análise sobre o processo de construção de um livro meu, que é o Encadeamentos, que chegou às mãos dela e ela fez. E ela chegou à conclusão de que o meu processo era de cortar, que eu cortava e às vezes fazia justaposição de um poema feito um ano antes, no outro caderno, eu juntava, né? É um processo bastante caótico, mas que é ditado muito por uma coisa rítmica que eu apreendo de uma forma totalmente sensória. Eu não fico contando, eu ouço, depois eu posso até contar, eu uso o cérebro, claro, né, para corrigir, mas vem de um lado, assim, sensório. E aí eu também dei aula de violão, aí me formei, fiz faculdade de música, aí toquei com flautistas, e aí teve toda uma história, não acabou, né? Já que você está anunciando toda esse conjunto de coisas interessantes da tua musicalidade, não só da poesia, etc., mas a música mesmo, né? Quer dizer, se tem um foco também na música. Você não gostaria de nos apresentar alguma canção, alguma música, você mesmo cantando? Eu ia pedir para vocês todos taparem os ouvidos, porque eu já fui aluna de faculdade de música, cantei coral, mas eu nunca pretendi ser cantora, nunca tive voz para isso, né? E eu tocava sempre violão erudito, né? Tocava em casa, popular, lógico e tal. Mas você falou, outro dia nós estávamos falando, né? A respeito da Clara Nunes, do Paulo César Pinheiro, dessa obra, né? Que ficou dela. Eu queria dizer uma coisa. Você está fazendo um trabalho lá numa reconstituição da vida, da obra, etc., da Clara Nunes, muito interessante. Eu tenho feito muitas leituras e eu cheguei a uma conclusão, porque, assim, na minha época de infância, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Clara Nunes na TV, era TV preto e branca, eu tinha 8, 9 anos, né? Eu me lembro que eu senti alguma coisa muito, assim, diferente, e até comentei, né, com a minha mãe, com o meu avô, eu falei, essa cantora é diferente das outras pessoas, mas não é a música que ela canta, é ela que é diferente. Tem alguma coisa, eu não sabia muito bem explicar o que era, porque ela também não sabia muito bem o que ela era, porque ela estava se conceituando naquele momento, né? Foi um momento de transição na vida dela, de largar aquelas músicas mais românticas e convencionais e entrar realmente para o caminho de brasilidade, de música genuína, né, brasileira, entrar nos ritmos brasileiros, e o momento que ela se aprofundou também nas religiões de origem afro, né, na Umbanda, no Candomblé, mas ela tinha uma abertura religiosa que eu sempre vi na minha mãe. Isso não é sincretismo, não. Isso é ecumenismo, é uma abertura, uma coisa profunda. Minha mãe continuou sendo católica até o último dia de vida, mas amava o budismo. E eu também gosto de diversas religiões e hoje também começo a gostar e conhecer mais as religiões afro. Eu vi alguma coisa diferente, mas agora, vendo com mais calma os discos, os livros, eu posso dizer para você que eu acho que a trajetória, né, a importância, vamos dizer assim, da Clara Nunes para o Brasil é semelhante à importância à de Villa-Lobos e de Mário de Andrade. E eu não estou cometendo nenhum exagero, porque eu não estou dizendo que ela seja compositora, compôs uma música, talvez se estivesse aí, estivesse compondo, ou não, não é? Mas o que ela trouxe de brasilidade e a maneira como ela fez isso chegar ao povo, não é? Se tornou a mulher que mais vendeu discos, chegou a superar, numa ocasião, o Roberto Carlos, era a mulher que mais vendia discos, abriu caminho para muitas cantoras, né? Trouxe essa questão da brasilidade. Quem quiser conhecer um pouco mais da história, eu sugiro muitos livros e artigos da professora doutora Silvia Brigger, lá da Universidade Federal São João del Rei, que é a coordenadora cultural do acervo da Clara Nunes, que está no Memorial Clara Nunes, lá na cidade de Caetanópolis, que fica a 1 hora de Belo Horizonte. É um acervo, assim, belíssimo, que o marido, na Clara, né, o Paulo Sérgio, doou para o município de Paraupeba, só que ninguém tinha... imaginava que a extensão fosse tão grande, tinha 8.172 itens, e agora já passam de 10 mil, porque pessoas da família e fãs fizeram doações. Então, é um acervo muito interessante, o trabalho dela é um trabalho riquíssimo, a quantidade de cantoras no Brasil que a segue, né, que se inspira, é enorme, né, e isso é muito importante, e a valorização que ela trouxe da liberdade de religião, liberdade de crença, igualdade racial, respeito às camadas menos favorecidas da população, que a gente tem uma vida assim muito, não é, de classe média,
e ninguém tem culpa por ter dinheiro, por não ter dinheiro, mas a gente tem culpa sim de não trabalhar em prol dos menos favorecidos com maior intensidade, né? E eu posso cantar alguma coisa, mas ficou assim um pouco sempre... Vai cantar Clara Nunes para nós, então. Ai, meu Deus do céu. Olha, tem uma música aqui que faz... Eu preciso pegar o banquinho, pôr o pé no banquinho. O banquinho voou aqui. Eu não estou tocando, não vou tocar nada erudito, mas eu não consigo tocar se eu não estiver na minha posição correta, adequada, né, com o banquinho. Fique tranquila. Mas, a questão é tão bacana ouvir uma poeta cantando, porque os primeiros poemas surgiram daí, né? Ai, Deus, primeiros poemas. Os aedos gregos, é verdade. Os aedos gregos, né, com as suas liras, etc. Trama em segredo seus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos seus desenganos, fere quem tudo perdeu, coração leviano não sabe o que fez do meu. Coração leviano não sabe o que fez do meu. Esse pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, eu engano, foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém. Coração, eu engano, foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, de ninguém. O Paulinho da Viola, ele gravou, ela também. Agora que pena, que pena. A gente queria conversar um pouco mais sobre música, literatura, sobre ouvir mais as suas canções, mas o programa é drástico no tempo. E o César está lá de olho, né, César? O César está cortando tudo aí. Eu queria agradecer a você. Eu queria fazer um agradecimento, né? Agradecer ao Elson, agradecer ao Júlio por essa participação maravilhosa, muito, muito boa mesmo. É uma beleza estar com vocês. Foi uma boa noite. Bom, eu posso agradecer? Gostaria de agradecer especialmente o convite gentilíssimo do Hamilton, do César, para estar aqui com vocês, o trabalho também do Abel e do Elcio, e agradecer muito especialmente o Elson Frois e o Júlio Mendonça, meus amigos queridos, poetas que eu admiro, que eu leio, né, sempre, e foi uma alegria vocês terem essa disponibilidade de estar aqui, essa generosidade de falar a respeito da minha poesia, que ainda está em formação. Eu agradeço. Vocês querem falar alguma coisa, Elcio e Júlio? Eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, com o César e o Hamilton, que organizam esse programa muito legal e são amigos queridos, e a Beatriz,
Um prazer estar aqui podendo conversar sobre sua poesia, Beatriz, e espero que a gente tenha outras oportunidades para isso, porque teríamos tanto mais o que falar, tantos mais poemas para ler, né? O tempo é curto. E agradecer também ao Elson, que é um grande amigo também, um poeta que eu admiro. Um grande prazer participar aqui com vocês. Uma boa noite para vocês. Elson, quer falar alguma coisa? Olha, quero renovar aqui o meu agradecimento, né, a vocês dois por essa iniciativa, esse programa que tenho certeza vai ter muito sucesso aí pela frente, né, porque vocês estão trazendo aqui só as joias da coroa, né? Os convidados aqui, um melhor que o outro. E vocês também são joia da coroa, né? Nem fica mais para bijuteria, mas tudo bem. Mas eu queria... eu gostaria de falar mais umas 2 horas sobre a poesia da Beatriz, mas como não dá tempo, então eu vou indicar aqui 2 preciosidades, né, para o pessoal que quer realmente conhecer o trabalho da Beatriz, que não pode deixar passar. Uma delas é esse aqui que ela falou, né, que ela não achou aí, que é um trabalho magnífico. São 2 mestres, né, num diálogo fantástico aqui, que é o Marcicano, né, maravilhoso na cita, e a Beatriz, que selecionou aqui uns 26 poemas, né, mais 2 do Haroldo. 26 poemas, meus 2 do Haroldo. Né? Isso aqui é uma pérola, eu adoro esse CD, né, é um trabalho, assim, fantástico. Eu falaria mais meia hora só disso aqui, mas... E a outra indicação, né, a recomendação que eu faço, é sobre este livro aqui, né, que é relativamente recente, o Peixe Papiro. Esse livro, ela reúne aqui também, né, grandes poemas que ela selecionou da própria obra, né? Também vale muito a pena para ter uma ideia geral da obra da Beatriz. É isso, muito obrigado, Beatriz, parabéns, e espero muitos mais livros pela frente aí. Olha, obrigado ao Júlio também, né? Dizer um tchau, ler um poeminha que eu li muito pouco, que é bastante curto, que se chama Matéria. O que houver de trigo ou plâncton, pela mesma letra se descreve. Em jogo de escamas, sopra o verde, fica o musgo, regato. O que adere, me decide. Que maravilha. César, muito tem bom. Tempo ainda? Um minuto? Tem 1 minuto ainda? O nosso tempo pode ser elástico, claro. Não, pode 1 minuto só. Eu queria... O Elson falou do peixe papiro, eu só quero ler um poeminha dela bem rápido. Opa, pode ser, né? Claro. Todas as pedras, 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 devolvi polidas. Uau. Isso é um elogio da delicadeza, né, da ética, assim, do respeito que a gente tenta trabalhar ao longo da vida, que eu acho que foi a maior herança que eu recebi dos meus pais, da minha família, né, que é o respeito pelo outro, a delicadeza. Então, o que veio de pedra, eu tentei não atirar de volta, né? Não é fácil. Já leva uma vida inteira, né? Cultura de paz, né? Gente, bom, antes de finalizar, então, que infelizmente a gente tem um limite mesmo, né? Eu quero agradecer especialmente a Beatriz, ao Elson e ao Júlio por concordarem em participar dessa aventura. A vantagem é que a gente sempre deixa claro que a gente está aprendendo a fazer, né? Então, os erros que acontecem já estão perdoados por antecipação, né? Mas, antes eu não posso deixar de agradecer também a alguns amigos que eu fiz uma solicitação muito especial, né, que eu queria usar no vídeo para o dedicado ao Edgar Braga, né, e eu pedi que eles me gravassem vozes para eu fazer uma coisa que
infelizmente não deu certo. Então, eu quero agradecer a esses amigos, né, que se dispuseram do seu tempo, que é o Paulo Lima, o Hamilton, né, o Rubens Jardim, a Luísa de Oliveira, a Paula Valéria de Andrade e a minha mulher, Janaína Santana. Gastaram seu tempo, se dedicaram, e eu não fui capaz de realizar o que eu pretendi. Então, peço desculpas a ele e agradeço a gentileza de terem colaborado num projeto frustrado, né? E, claro, não posso deixar de agradecer o Elcio Fonseca e o Abel Coelho, que ficam nos bastidores me orientando aqui, tentando que eu evite o máximo possível de erros, mas mesmo assim, muitos erros acontecem, né? Mas é essa aventura que o Quarteto Poetário se pretende de continuar desenvolvendo e a gente espera melhorar cada vez mais, né? E agradecer mais uma vez a vocês três, Beatriz, Júlio e Elson, por essa delicadeza em topar essa parada com a gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, público que nos assistiu até agora. Obrigado. Eu faço as palavras do amigo. Um abraço. E adeus a todos. Abraço. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.